Bom dia, aluninhos! Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luza e hoje eu vou apresentar sobre o isolamento de células mononucleares de sangue periférico, também chamadas de PBMC. Basicamente, essas células são células com um núcleo só, por isso mononucleares, e essas células são basicamente linfócitos, ou seja, células T, células B e natural killers, e os monócitos também. E é importante saber que essas células todas vêm da célula-tronco hematopoética, do sangue. E para separar essas células específicas, a gente usa um protocolo usando o Ficoll-Paquet e um gradiente de concentração. Então, como é que funciona? Basicamente, esse Ficoll-Paquet é um composto com uma densidade de 1,077 gramas por ml. E, basicamente, as coisas mais densas vão ficar para baixo do sangue e os elementos menos densos vão ficar para cima. Então, qual que é o processo em si desse isolamento? Primeiro, obviamente, tem que coletar o sangue, o sistema periférico da pessoa. Depois tem que diluir o sangue em meio RPMI 1640, uma proporção de 1:2. E daí você adiciona esse Ficoll-Paquet. Então você vai ter basicamente um tubo nesse formatinho aqui. Em cima vai estar o sangue total do paciente, embaixo vai estar o Ficoll-Paquet. Depois, esse tubo vai ser centrifugado a 400 xg por 30 minutos e você vai obter todas essas frações do sangue diferentes. Mais em cima você vai ter o plasma. Depois você vai ter um anelzinho bem fininho contendo as células mononucleares, que está representado em verde, o Ficoll-Paquet vai estar embaixo, e por fim você vai ter os granulócitos e os eritrócitos. Então você vai pegar a pipetinha, cuidadosamente, nessa camada dos mononucleares, puxar, sem que você pegue qualquer outra coisa, e colocar em outro tubo, onde você vai completar com 1 ml de meio. Dessa forma você vai ter isolado eficientemente as células mononucleares vindas do sangue periférico. Bom dia, amigos, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre cultivo celular. E o cultivo celular representa células hematopoéticas progenitoras. As células têm uma característica importante, que elas crescem em suspensão, porque elas vêm de tecidos do corpo, onde elas não precisam de adesão para sobreviver. Então elas não vão se aderir ao plástico. Então a gente tem alguns equipamentos: a garrafa de cultivo, micropipetas, centrífugas e as cabelas de fluxo visando um ambiente estéril e asséptico. As garrafas de cultivo são de poliestireno e hidrofóbicas. É importante sinalizar isso. Então vamos lá, tem os materiais em vistas. Então, o primeiro passo é a passagem do nosso meio de cultura, que é esse meio de cultura RPM 1640, específico para o cultivo celular. Então a gente passa esse meio de cultura de um frasco ou de outra garrafa para a nossa garrafa. Passado isso tudo dentro da camada de fluxo, para o processo não ser contaminado, a gente ambientaliza esse meio para que ele pegue a maior parte da garrafa e aí adicionamos nossas células. E a gente vai adicionar na quantidade de 2 vezes 10 a sexta, ou 2 milhões de células. Então esse processo aqui, através da micropipeta, a gente pipeta daqui para a garrafa. Lembrando, como eu já falei, tudo dentro do fluxo. O próximo passo é a adição do soro fetal bovino e antibióticos. Os antibióticos visam evitar a morte de qualquer bactéria ou contaminante que esteja ali. E o soro fetal bovino, ele incrementa no crescimento celular, ele é como um estimulante, ele ajuda nesse processo. Então aqui o soro fetal bovino, ele vem proveniente de vaquinhas, e o antibiótico a gente adiciona na garrafa. Tendo isso adicionado, a gente tem no meio as células, o soro fetal bovino e o antibiótico. O último passo, a gente pega a garrafa e a gente vai incubar ela a uma temperatura de 36 graus, com o ar controlado, ou seja, 5% de gás carbônico e 95% de umidade. Incubamos controlando o pH e temperatura. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bom com vocês? Vou falar um pouco sobre a contagem de células. Bom, então para fazer a contagem de células a gente vai usar a nossa queridíssima câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer ela é especificamente usada para fazer a contagem de células, então a concentração das células, da sua amostra. Na câmara de Neubauer a gente vai ter a câmara superior e a câmara inferior, onde a gente usa normalmente a solução de Trypan, na azul de Trypan, na câmara de cima, e na de baixo a gente apenas a solução com as células sem coloração nenhuma. Cada câmara dessa aqui é feita de malhas de leitura. Essas malhas de leitura, quando a gente coloca no microscópio, a gente tem essa imagem aqui, são várias malhas. Então a gente usa o centro para realizar a contagem dessas células. Normalmente a gente vai pegar 5 células, então as duas da ponta de cima, as duas da ponta de baixo e a do meio, geralmente. Então, pegando uma célula, a gente vai ter esse padrão aqui de malha. Então, vão
ter as células aqui espalhadas, as que estão coradas de azul vão estar mortas, e as que estão coradas, não estão coradas, no caso, estão vivas. E a gente, para fazer essa contagem, a gente vai ler a partir daqui, passando por todo esse quadrante, desce e vai fazendo nesse sentido aqui até chegar no final. Bom, e como a gente conta isso? A gente vai padronizar. Então a gente vai contar essa coluna e essa coluna de baixo. Então, lateral com a parte de baixo. Então a gente conta 1, 2, 3. Essa aqui, como está aqui, a gente vai contar ela. Não vai contar ela. A gente vai contar só essa daqui. Essa aqui, por estar aqui em cima dessa linha, a gente conta a partir dessa. Então, cada célula tem que ser contada uma vez só. Isso é muito importante. Tendo feito a contagem, a gente vem para o nosso cálculo, que é o mais importante de tudo, senão a gente não consegue obter os resultados. Então, para fazer o cálculo, a gente vai ter que pegar o número de células que a gente encontrou, vezes o número de quadrantes que foi contado, no nosso caso é 5, o fator da câmara de Neubauer e o volume da amostra que foi pipetado. Bom, então o fator de correção da câmara ele é 10 vezes 10 a quarta, no caso é 10.000. E o volume da amostra em ml vai depender do valor do corante usado. Então, no caso, se for 1 para 1, o nosso valor vai ser 2. E aqui a gente tem um exemplo. Então, o número de células encontrado foi de 70. A gente coloca aqui quadrantes. A gente usou 5, está aqui, vezes o fator de correção, vezes o volume da amostra, totalizando em 7 vezes 10 as sextas células. Então, 7 milhões de células. Fala galera, bom dia meus aluninhos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a viabilidade celular. Bom, então para fazer o teste de viabilidade celular, a gente usa o azubtriptan, que é uma substância usada muito para fazer esse teste e alguns tipos de coloração. Bom, e a partir do azubtriptan, a gente consegue observar as células na câmara de Neubauer e a gente identifica as células vivas e as células mortas, que vão ficar coradas de azul, porque a membrana delas, devido a elas estarem mortas, ela vai estar permeada. Bom, tendo contado as células vivas e mortas, a gente vem para o cálculo de viabilidade. No cálculo de viabilidade, a gente conta as células vivas e células mortas. Células vivas que vão estar sem cor e as células mortas que vão estar coradas de azul. E para fazer esse cálculo, a gente faz uma regra de 3, simples, onde a gente vai usar o número total de células, que vai ser 100%, e o número total de células vivas, que vai ser X. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como a gente pode fazer isso. Se a gente tiver 15 células vivas encontradas, 4 células mortas, a gente vai ter um total de 95 células. Mas vale ressaltar que é muito importante. Para ter a contagem das células vivas, a gente conta 5 quadrantes na câmara de Neubauer. E a partir dessa contagem a gente faz a média. Então, no caso aqui, a nossa média foi de 15. E aqui, a nossa média foi de 4 células vivas. Então, multiplicando aqui os valores, a gente chega no total de 95. Então, a gente faz um cálculo simples, onde 95 são 100% e 75, que seriam as células vivas, vai ser X, obtendo um total de 78,9% de viabilidade.